Desde pequenos, muitos meninos aprendem que não podem chorar, que os sentimentos têm que ser maquiados, escondidos. Essas ideias, quando repetidas em casa, na escola, nas brincadeiras, acabam moldando comportamentos e até afetando a forma como os meninos se relacionam com o mundo, com eles mesmos, né? Com os outros, com os pares. Mas o que acontece quando a gente ensina as crianças, aos jovens, a esconderem o que eles sentem? Como famílias, escolas e também a sociedade podem ajudar a construir novas formas de ser meninos, formas mais empáticas, afetuosas, formas mais livres, né? Dessas amarras das antigas masculinidades. Bom, para a gente conversar sobre esse assunto, o podcast do Rap Lago convida o psicólogo e mestre em psicologia social pela USP, o Vinícius Carbone, e a educadora especializada em educação para as emergências, Carol Campos, que é diretora executiva do Vozes da Educação. Comigo, Vitor Cunha, o meu companheiro aqui, diretor do Rap Lago. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui nessa conversa. Eu queria começar com você, Vinícius. Quando a gente fala sobre masculinidades, né, no plural, é um conceito novo. Antes a gente ouvia ou muitas vezes acreditava que existia apenas um jeito, né? Como essa pluralidade, né, de pensar esse conceito de masculinidade tem se colocado nos tempos de hoje? É muito importante que a gente pense dessa forma como você falou, no plural, porque quando a gente pensa na masculinidade como uma única possibilidade de ser, de existir, de se relacionar, a gente acaba cristalizando e impossibilitando que os sujeitos possam viver e experienciar as relações de formas diversas, né? Então, o que acontece? Por que a gente começa falando de masculinidades dessa forma? Quando a gente opera com essa singularidade, como se houvesse só uma forma possível, a gente abre mão de atravessamentos diversos, como atravessamentos de raça, de classe social, de regiões do globo, né? No off a gente estava conversando um pouquinho sobre várias questões do nosso planeta, assim, e, e as masculinidades elas vão se ajustando muito de acordo com a cultura, e, enfim, as construções de cada espaço social, de cada relação que a gente estabelece, né? É por isso que é necessário que a gente não pense a masculinidade como uma única possibilidade, assim, né? E sim abre espaço para várias formas de ser homem, dentre as quais a gente vai ter, sim, algumas que são mais violentas, algumas que trazem uma série de prejuízos para o laço social, né? Mas que, se a gente toma elas como as únicas formas de ser homem que existem, a gente acaba se perdendo e não abrindo a possibilidade de transformação, né? Da gente pensar em uma variedade de possibilidades aí. Ô, Carol, e isso tem vindo na educação também, né? A gente tem discutido isso dentro de algumas famílias, né? Na psicologia e também na educação. Eu queria que você comentasse como é que você vê isso nesses ambientes, né? E qual a importância de que isso esteja sobre a mesa sendo discutido. Olha, gente, é engraçado porque quando a gente olha para países nórdicos, por exemplo, desde a educação infantil, as crianças acabam trabalhando com as questões de relacionamento. Então, desde a educação infantil, eles aprendem que fazer bolo pode ser uma atividade de um menino ou de uma menina. Até porque os pais ficam com os filhos, eles Muito têm mais direito à tempo. licença paternidade, né? Exatamente, Isso exatamente. faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, eles aprendem desde muito cedo que não existe o brinquedo do menino, o brinquedo da menina, que não existe a atividade do menino, a atividade da menina. Então, esse é um ponto importante. É a gente ensinar para as crianças como elas podem se relacionar. Que elas não precisam se relacionar necessariamente ocupando papéis específicos de acordo com o fato de um ser homem e de uma outra pessoa ser uma mulher. A outra questão que eu acho que é muito importante da gente falar é que no Brasil o tema do cuidado, sobretudo nas escolas, ele é atribuído às mulheres. Então, 80% dos cargos em educação no Brasil são ocupados por mulheres. Quando a gente Enfermagem também, né? Quando a gente pensa em cuidado. Totalmente. Uhum. Quando a gente faz um recorte por etapa de ensino, então, por exemplo, se eu estou falando de educação infantil,
96% dos cargos são ocupados por mulheres. Então, a gente praticamente não tem homens ocupando essas cadeiras. Significa dizer que a gente está ensinando de uma forma até... marginal ali, exato, para os nossos meninos. Referência, né? Exato. Eles olham e eles pensam, quem cuida de mim? A minha mãe e a minha professora. Né? Eles não têm a referência de, por exemplo, pedir o alimento para o pai ou pedir alguma coisa para o pai. Eles vão pedir para o pai o dinheiro, eles vão pedir para o pai para poder sair, mas eles não necessariamente vão recorrer a esse homem em busca do cuidado, porque, em tese, o cuidado e o carinho devem ser atribuídos às mulheres. Então, assim, são inúmeras camadas que a gente poderia falar, mas eu acho que, de forma inicial, a escola ela tem essa questão muito cravada de que, quando eu estou falando de cuidado, eu estou falando de mulher. E que na hora que eu estou falando desde a mais tenra infância, de brinquedos ou de ocupar papéis na sociedade, existem papéis muito separados para meninos e para meninas e o que é esperado de cada um desses papéis. Vinícius, a gente está falando de cultura, né? Sim, sem dúvida. A gente está falando de algo que se constrói através da cultura, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da masculinidade, é claro que a gente vai ter fatores biológicos e culturais, uma certa herança que se transmite, né, biologicamente, culturalmente, mas mais do que essa herança que se transmite, a gente tem um processo de construção, né, de construção do que significa ser homem. Isso que a Carol tá trazendo impacta bastante, né, na forma como os meninos, por exemplo, vão experienciar as relações de carinho, as relações de afeto, as relações de cuidado, né? Quando a gente pensa naquele estereótipo do pai, que é o pai provedor e que só traz o dinheiro para casa e tal, isso com certeza se torna uma referência para aquele menino, né? Que vai ter na referência do masculino alguém que é responsável por trazer dinheiro e na referência do feminino alguém que é responsável por trazer cuidado, por trazer outras palavras aí, né? E ele vai sendo educado nessa referência a fazer o mesmo. Pois é muito difícil a gente esperar que a gente, sei lá, plante abóbora e colha melancia, né? Então, se a gente está plantando com os nossos jovens uma relação em que a gente está mostrando algo da forma como a gente que circunscreve o papel do masculino a um lugar muito específico, é muito difícil esperar que esses jovens aprendam a possibilidade de ser homem de formas variadas, assim, né? Uhum. Ô, Carol, e os meninos, eles ouvem coisas em casa, na escola, que a cultura faz com que as pessoas repitam, que podem ser muito violentas, né? Que nem essa que eu trouxe na abertura, do tipo, homem não chora, né? O menino vai, a criança vai, cai no parquinho. E claro, obviamente, a pessoa que fala isso para ele, muitas vezes não tá nem pensando, tá ali tentando consolar para fazer com que ele pare de chorar, mas ao mesmo tempo você está passando uma mensagem muito violenta, né? Para esses sentimentos que independem do gênero, né? Você pode sofrer porque caiu ou porque sofreu uma rejeição, independentemente do gênero, né? Então, na escola o que acontece é o seguinte, a escola é o segundo espaço de cola social de alguém. Então, você tem um primeiro espaço, que é a família, no máximo ali a vizinhança, dependendo de onde você mora. E aí, quando você vai para a escola, você amplia o seu círculo social, pela primeira vez na vida. E aí, imagina que você tem uma criança que dentro da casa dela não tem nada disso. O pai cuida, junto com a mãe, é permitido chorar. E aí, ele chega na escola e ele cai, e aí uma criança fala assim, ih, olha lá, ele tá chorando, a Mariquinha. Olha lá. Então, assim, isso daí vai gerar nessa criança e vai falar, ué, mas então, pera, eu não vou poder chorar? Aqui nesse lugar... Uma confusão, né? Exato, porque então eu tô entendendo que o meu papel social, como o Vitor trouxe, é que aqui nesse espaço não me é permitido alguma coisa. Algumas coisas eu não posso fazer. Então, eu começo a aprender a me comportar dentro daquele espaço. Então, isso é uma questão. Aí você tem uma professora, normalmente uma mulher, que vai ter que tomar conta de várias situações que estão acontecendo ao mesmo tempo. E eu sempre falo que quando a gente fala de professor,
Quando a gente fala de médico, o médico ele cuida de um paciente por vez. O psicólogo cuida de um paciente por vez. O professor cuida de 40, né? Por vez. Ao mesmo tempo. Ao mesmo E aí eu ainda brinco que é uma progressão geométrica, porque tem as relações entre eles. Então não é que eu tô cuidando. Exponencial, né? Exato. Não é que eu tô cuidando de 40, eu tô cuidando de muitas relações que estão acontecendo ali. E não necessariamente a professora vai ter condição de parar tudo para poder acolher, para poder falar. E tudo bem, quando a gente tá falando dos pequenininhos, é um número menor, são 20 pessoas, 25, mas ainda é muita gente, né? Então, como é que ela vai fazer para parar tudo e falar, não, agora a gente vai explicar, não funciona assim, papapá. Isso daí quando é pequenininho. Mas quando já são mais velhos, e aí a gente vai entrar no 6º ano, que é o ano do bullying, é o ano em que começam ali as questões mais sérias. E, na verdade, o 6º ano ele é marcado por 2 grandes fatores. É um distanciamento das famílias, porque as famílias falam, não, agora já está grande, agora já são muitos professores. É um número enorme de professores, então eu saio de uma professora que eu conhecia todos os dias, que me conhecia, que sabia meu nome, que ao longo de toda a minha vida eu só tinha que pensar em uma professora, e agora eu tenho um professor para cada disciplina, para cada componente curricular. E além de tudo isso, os professores falam para mim, agora você não é mais criança não, hein? Acabou isso. Então, o 6º ano, como uma transição de etapa, é uma transição muito séria. E aí, é um momento em que os nossos hormônios estão enlouquecidos, porque é o momento ali da pré-adolescência, 12 anos, mais ou menos, e a gente está tendo que entender que a gente não é mais criança. E muitas vezes esses sentimentos vão se traduzir em questões de bullying, vão se traduzir em questões de violência de vários tipos dentro da escola. E aí a gente acaba tendo esses meninos fugindo para modelos de masculinidade que não necessariamente são os melhores, porque esses modelos sequer são conversados dentro da escola. Porque dentro da escola a gente tem uma questão de que determinados assuntos a gente não pode falar. Uhum. Então, enquanto sociedade, eu sempre falo isso, não é que a gente quer dar aula de educação sexual. Eu acho que, inclusive, esse não seria o melhor termo, mas se a gente pudesse ter aula de relacionamento, isso ia ensinar meninos e meninas a entender o que é relacionamento tóxico, tanto para eles quanto para elas. Eu não posso falar de masculinidade, Vitor deve saber, Vinícius sabe disso muito melhor do que eu não posso falar de masculinidade se eu não trouxer as meninas para junto. Uhum. Eu não posso falar, porque quando a gente entra numa escola, e aí, desculpa se eu estou me alongando muito, mas eu vou resumir aqui. Uma das coisas que a gente viu agora numa pesquisa recente do Banco Mundial é que as meninas, elas tendem a entender muito mais dos conceitos de feminino e feminismo e elas brigam muito pelos namorados. E elas usam os meninos como escudo para se proteger de outras meninas. Então, assim, se eu não trago também esse feminino para junto, que está se mostrando muito conhecedor de muitas informações, e esse masculino cada vez mais fragilizado, eu vou ter cada vez mais uma distância entre esses 2 grupos, no lugar de aproximá-los. Uhum. Só um Carol, pouquinho antes. vai lá. Mas a gente não pode esperar chegar no 6º ano para ter essa conversa, né? Porque aí a Carol deu um salto temporal que eu fiquei desesperada. Precisamos ter essa conversa antes, né? Eu acho que mais do que as conversas, assim, né? Mas a forma como a gente vai se relacionando com os meninos e com as meninas desde cedo, assim, né? Quer dizer, você trouxe o exemplo, né, dos países nórdicos, em que, enfim, a delimitação entre o que é dos meninos e o que é das meninas é muito mais fluida, né? Muito menos pré-estabelecida, assim, né? Mas eu acho que esse tipo de construção, de conversa com os jovens, ela deve ser feita talvez não de uma forma tão intencional, assim, vamos falar sobre o que é ser homem. Senta aqui, né? Vou te ensinar o que é uma boa forma de ser homem, uma má forma de ser homem, né? Mas muito pela construção que se dá no dia a dia, né? Pelo jeito que a gente se coloca nas relações, enfim. Fato é que quando a gente chega no 6º ano, 7º ano, 8º ano de ensino fundamental, a gente vai ter uma série de transformações que vão chamar mais esse tipo de diálogo, né? Quer dizer, numa roda de conversa com esses adolescentes, pré-adolescentes, é muito comum, né, ao perguntar para eles qual foi o primeiro momento em que você se sentiu ou se viu como um homem, né? É muito comum que eles respondam justamente algo próximo do que você estava trazendo. Quando eu percebi que eu conseguia chorar menos, né?
Isso é muito interessante, porque isso mostra pra gente uma separação de dois universos. Do universo da infância, né? Quer dizer, as crianças choram, né? E do universo do feminino, né? Quer dizer, as meninas choram mais. Eu, menino, não. Eu me sinto homem quando eu sou capaz de controlar essas emoções, né? Então, esse suposto controle emocional que os homens dizem ter, né? O que a sociedade diz que os homens têm, que na verdade não se materializa de fato, né? Pode ser que a gente entenda culturalmente que os homens choram menos, enfim, ou que as mulheres são mais emotivas, mas é algo que é bastante questionável, na medida em que, de um jeito ou de outro, os afetos eles vão encontrar uma via de se manifestar, né? Seja pelo choro, seja por outras formas. Às vezes, com sintomas físicos, em casos, por exemplo, de ansiedade, às vezes em forma de agressividade, enfim, né? A emoção, ela vai encontrar o caminho para sair, né? E quando a gente acha que controlar o choro é um jeito de blindar ou de segurar as emoções para que elas não nos afetem, a gente está incorrendo num equívoco, assim. É muito legal vocês falarem sobre isso, porque a gente separa as crianças e adolescentes por cores, né? Então, são os mais novinhos, aqui vai ser mais ou menos de 8 a 10. Os mais novinhos são o vermelho, Vermelho, verde, azul e amarelo. o amarelo são os adolescentes. São os adolescentes. E a gente tem subdivisões também, mas em linhas gerais é assim. E a gente percebeu de uns anos para cá, a gente estava conversando com a Patrícia, que é a nossa consultora pedagógica agora, e de alguns anos para cá, a gente percebeu uma imposição, né? Parecia que a testosterona havia aflorado, principalmente nos verdinhos. Então, para eles se imporem, eles se impunham de uma maneira mais física, ou então xingando, ou então... Os meninos. Os meninos, principalmente. E aí a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo, né? E aí a gente chegou nessa conclusão óbvia aqui, né? Que agora que a gente está discutindo, mas... Que conclusão óbvia? A conclusão óbvia? Que existe uma imposição cultural de masculino que acaba forçando as crianças a replicarem o que elas estão acostumadas a vivenciar, né? Então, e não é por maldade, né? Mas é a forma que ele está encontrando de se autoafirmar ali naquele grupo. E canalizar esse sentimento, né? Como o Vinícius disse, né? E aí, o que aconteceu? Curiosamente, a gente tem a equipe de acolhimento. A equipe de acolhimento é uma equipe que olha as relações dentro do acampamento. Então, assim, crianças que estão mais introvertidas, ou que estão deslocadas, ou que se sentem excluídas, a gente vai intervindo e criando estratégias, né, e conversando, obviamente, fazendo roda de conversa com chalés e tudo mais para integrar e para que aquilo vire uma coisa positiva para ela. E nessa equipe, predominantemente, quando nasceu essa equipe, há uns 5 anos atrás, só tinham mulheres. Na equipe de acolhimento. Na equipe de acolhimento. E aí, de 2 anos para cá, a gente começou a trazer homens, que fez toda a diferença, porque o estereótipo do homem, né? Para começar, então a criança tem um comportamento, vou colocar masculino tóxico aqui, só para a gente tentar fechar, mas assim, de imposição e violento, e aí chega um cara, né? Aborda ele com uma abordagem super, né, acolhedora e não masculina, vamos colocar desse jeito. E aí quebra. E aí abre a porta para a gente conseguir conversar e discutir isso. Então, ou seja, em vez do monitor do acolhimento chegar, e aí, o que você está fazendo? Chega com carinho. Com super carinho, eu diria que é com acolhimento. Porque, na verdade, né, o que ele está manifestando ali é que ele está precisando de alguma ajuda. Então, a gente chega ali para falar, olha, estamos aqui para ajudar. O que você precisa? Sabe? Por onde a gente começa? E aí ele se manifesta. E aí, geralmente, a gente faz, depois de uma conversa individual, a gente faz uma roda de conversa para ele expor frente ao grupo, eles discutirem, né? Porque, às vezes, tem as desavenças ali que eles precisam resolver na hora. Então, é muito interessante você falar, para a gente ter acontecido um pouco mais cedo, assim, que a gente percebeu na prática. Mas o nosso antídoto foi colocar homens, né? Mas não homens estereotipados, né? Homens que são acolhedores, que são sensíveis, que têm jeito com criança, que faz parte do ecossistema e acabou funcionando muito bem pra gente ali. Queria pegar esse gancho de homens
para perguntar pro Vinícius se você atende clinicamente meninos. Sim. Sim. E como é que é porque assim, quando a gente pensa em meninos precisando de ajuda, a gente cai, muitas vezes, nesse estereótipo do cuidado feminino, né? Como é que são esses meninos que chegam para você, para esse atendimento, né? Essas questões dessas masculinidades aparecem nesse atendimento? Sem dúvida, e não teriam como não aparecer, né? Considerando que são meninos enfim, de idades variadas, alguns adolescentes, outros pré-adolescentes, outros quase transicionando já para aquele momento de poder se considerar um jovem adulto, assim, né? Mas as questões que aparecem, elas também são muito variadas na clínica, né? Quer dizer, eu recebo no consultório desde meninos que chegam lá com muito pouca vontade de estar lá, né? Meninos que foram encaminhados porque a escola falou que tinha que, porque a mãe falou que tinha que, porque tá com conflito em casa e tal, né? E é muito importante, pelo menos eu considero, na construção da minha relação terapêutica com esses garotos, oferecer para eles a possibilidade deles decidirem sobre estar lá ou não, né? Que é uma coisa que muitas vezes um jovem não tem tantas possibilidades de decidir. Quer dizer, a escola é um lugar que ele tem que estar, né? Às vezes vai ser ruim, às vezes vai ser bom. A terapia, pelo menos da forma como eu enxergo, precisa ser um espaço no qual ele decida estar lá, né? Então, nesse começo de trabalho, muitas vezes tem uma etapa que é construir com esse jovem, com esse adolescente, a possibilidade de que ele faça essa escolha, de estar presente ali, de debater as questões dele. Ele vê valor naquilo, pois né? Porque sem essa decisão, enquanto for algo que um adulto mandou fazer... Não tem entrega, né? A coisa não acontece, assim, né? E tem também essa trava de meninos falando sobre eles mesmos, né? Eu acho até surpreendente porque uma vez que a gente consegue, talvez um pouco da forma como o Vitor colocou, né? Se abrir para uma escuta genuína, né? Uma escuta que não coloque nós como adultos num lugar de uma certa superioridade moral, de saber o caminho certo, de saber o que deve ser feito, o que não deve, né? De prescrever o que deve ser Ou de feito. prescrever o que deve ser feito, né? De aconselhar, enfim, muitas vezes o psicólogo é visto como alguém que vai dar conselhos e tal. Na minha prática, isso está muito distante, assim, né? E eu vou trabalhando isso muito abertamente com os jovens que eu atendo, assim, né? Contando para eles um pouco do jeito como eu estou contando para vocês. E isso vai possibilitando criar neles um senso de, opa, talvez esse espaço possa ser um espaço no qual eu possa falar sobre mim e que ninguém vai me dizer o que eu tenho que ser, né? Que é uma questão muito forte da masculinidade, né? Quer dizer, seja uma masculinidade daquela que a gente pode chamar de uma masculinidade tóxica, sejam outras formas de masculinidade, algo que é um ponto comum é o tem que, né? Então, ou você tem que ser machão, não tem que chorar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou você tem que ser sensível, tem que respeitar todo mundo, tem que... E essa lógica cheia de certezas do tem que isso, tem que aquilo, ela permeia várias formas de ser homem, né? Não só as formas tóxicas. Então, enfim, a clínica às vezes pode ser um espaço de um pouco menos de tem que e um pouco mais de dúvida, de o que eu posso ser, como, né? Enfim, se abrir para menos certezas e para a possibilidade de duvidar de si mesmo, de se questionar. E os meninos especificamente se surpreendem quando descobrem que esse lugar existe? Sim, é interessante, né? Porque muitas vezes acontece de chegarem garotos muito fechados, enfim, que não estão afim de se abrir, de construir esse espaço, e que as primeiras sessões vão tendo um pouco esse lugar de possibilitar que se abra um mínimo de possibilidade de pensar sobre si, né? Uma pergunta que é muito comum nesse começo é quanto do que a gente está discutindo aqui você vai levar para o meu pai e para minha mãe, né? E é uma questão importante e delicada essa, né? Porque
a ideia de um espaço terapêutico, pelo menos da forma como eu trabalho, né, não é de funcionar como uma extensão do pai e da mãe, ou uma extensão da escola, né, na qual a gente vai reproduzir o mesmo formato de relação. Ou reportar o desempenho ali, né? Pois é. Uhum. É isso. Não se trata de desempenho, não se trata de performar bem na terapia, né? Se trata de poder ser e poder falar sobre suas questões. E você não vai, Privacidade, e você não vai no final mandar uma nota para a escola ou para o pai, olha, tá indo super bem, Pois né? é, que é uma coisa difícil, né? Porque é muito comum as famílias perguntarem, e aí, como ele tá indo, né? Ele tá indo bem? E é difícil responder essa pergunta, né? Porque o que significa estar indo bem num processo terapêutico, né? Eu costumo responder, quando o processo está funcionando, é que tá funcionando, que a gente tá conseguindo conversar, que ele tá conseguindo trazer as questões dele. O que acontece quando os homens começam a falar sobre o que sempre foi calado? A partir do documentário O Silêncio dos Homens, um convite a repensar afetos, educação e masculinidades. Essa produção foi feita pelo Instituto Papo de Homem e a gente vai assistir um trechinho aqui. Os homens conversarem entre si por uma razão muito óbvia. Nós não aprendemos a conversar. Então a gente tem um papel fundamental nesse debate, já que somos nós os protagonistas da violência, somos nós que nos matamos mais, somos nós que violentamos de uma maneira geral muito mais do que qualquer outra pessoa. Tem iniciativas surgindo pelo Brasil inteiro, de norte a sul. Iniciativas com cunho mais espiritual, com cunho mais corporal, com cunho mais político, que trabalham com o olhar da raça, da paternidade. Tem vários caminhos. Aquela roda de ontem foi isso, foi sair da escuridão. Naquele momento ali se abrir, falar um pouco de você e também você tá ali para ouvir um pouco dos outros. Há essa possibilidade, é efetiva e os homens podem sim despertar para uma nova vida. Tá mais do que na hora de a gente olhar para isso, de abrir realmente essa caixa. E o jornalista e documentarista Ismael dos Anjos, que coordenou esse documentário, ele falou com a gente sobre como os adolescentes estão aprendendo sobre masculinidades. Vamos ver. Anterior, não precisou viver com medo de ser cancelado, por exemplo, com medo de ser acusado injustamente de assédio. Várias coisas que a gente fazia eram assédios e eram naturalizadas. E nessa geração muita coisa está mudando. Então os meninos, muitas vezes, sentem a necessidade de receberem orientações sobre isso, como eu posso aprender a ser homem, que homem eu posso ser, e muitas vezes não tem essa figura positiva de um homem mais velho, pode ser um pai, um irmão, que entenda, né, essa passagem, esteja ali para apoiar. Então, entre outras coisas, na pesquisa, tem todo um currículo que está sendo formado de coisas que os meninos gostariam de aprender a fazer. E entre elas existem coisas como ganhar dinheiro, saber me proteger, proteger os que eu amo, mas existem coisas como quero aprender a paquerar sem assediar, quero saber cuidar do meu corpo, quero saber cuidar da minha saúde mental. Então esses são alguns dos desafios que essa geração de meninos que está aprendendo a ser homem tem pela frente. Ô Vinícius, queria trazer esse ponto de que a gente está vivendo uma mudança cultural e muitas vezes os meninos têm esses medos mesmo, né? Porque coisas que eram normalizadas no passado, ainda bem, não são mais, né? E isso seria impensável há uma década, 2 décadas atrás, né? Como é que você vê essa questão dos meninos estarem prontos, aptos e com vontade de ter esse tipo de discussão? Eu acho isso muito, muito interessante, né? Eu tenho desenvolvido um trabalho numa escola também com alunos de 8º ano, e a gente conversa bastante sobre... Quer dizer, a proposta da conversa é a partir de dúvidas que os próprios adolescentes têm sobre sexo, sobre sexualidade, sobre o próprio corpo, sobre as mudanças que acontecem na adolescência, assim, a gente discutir um tanto sobre formas de masculinidade que operam ali, enfim, né? Isso sempre partindo do interesse deles. Então, é muito interessante isso que é apresentado nessa fala, né? Que é um interesse genuíno dos meninos em se questionar e falar, poxa, como é que funciona agora para eu me relacionar, né? Isso significa que a gente está com um jogo ganho? Muito longe disso, assim, né? Quer dizer, existem ainda muitas formas de se relacionar que são muito violentas, né? Não só entre homens adultos e mulheres adultas, mas elas se reproduzem de forma muito intensa na adolescência. É algo que a gente precisa estar bem atento, né? Mas
eu sinto que tem uma importância grande, aí, Carol, talvez possa me ajudar, de que a gente possa entender as discussões sobre gênero, sexualidade, sexo nas escolas, não como uma incursão de uma ideologia que vai se impor, né, sobre os sujeitos, mas como a possibilidade justamente da gente refletir sobre as violências possíveis, sobre as formas da gente se relacionar, né? Então, acho essa uma abordagem bastante importante, assim. Bom, eu sou mãe de um rapaz, ele vai fazer 21 anos agora. E ele entrou na faculdade, quando ele entrou na faculdade, ele foi obrigado pela universidade a fazer um curso de assédio. E era um curso autoinstrucional. E aí ele terminou o curso e falou, meu Deus, mãe, eu não vou conseguir paquerar ninguém na faculdade, porque eu tô morrendo de medo. Então, isso que o Isaac, né, o nome dele? Sim. Não, o Ismael dos Anjos. Isso que o Ismael fala é exatamente o que eu vivi na pele dentro da minha casa. E é o que a gente vê muitos meninos, né? Eles querem exercer uma masculinidade diferente, eles querem ser diferentes. E tem uma questão toda, e aí talvez a gente poderia depois entrar no debate dos incel e tal, do mundo incel, mas que, assim, para mim o ponto todo é, a gente enquanto humano, nós somos mamíferos e a gente precisa de conexão. Está na nossa biologia. A gente, biologicamente, foi criado para estar conectados. Porque se a gente está junto, em bando, a gente tem mais chance de sobreviver do que se a gente estiver sozinho, né? E aí, eu vou precisar me conectar com alguém dentro da escola, que é o meu segundo círculo social. Com quem que eu vou me conectar? Cadê essas masculinidades que são mais próximas da minha? Porque isso faz mais sentido para mim? Ou será que eu vou ter que ficar performando algo que não faz tanto sentido só para eu pertencer? Então, quando a gente está falando do universo incel, não é que eles odeiam as meninas porque eles odeiam as meninas. Eles odeiam as meninas porque eles tentaram paquerar com essas meninas, foram mal sucedidos nessa paquera por muitas questões, mas eles precisam conectar com alguém. Então, eles vão conectar com o universo incel. E aí, eles passam, sim, a ter uma mudança de comportamento e ter muita raiva das meninas. Então, assim, é sempre uma questão, gente, de pertencimento, de entender como que a gente vai debater isso na escola, e por isso eu sou tão a favor da gente debater relacionamento na escola. De novo, não é debater educação sexual, é debater relacionamento. Como estabelecer relacionamento saudável? Como que a menina vai saber se aquele relacionamento que ela está vivendo é um relacionamento beleza, ou se o menino está mexendo no celular dela, pedindo a senha do celular dela, opa, alerta. Para os pequenininhos, eu preciso ensinar para eles onde é ok tocar. É ok tocar no braço? É ok tocar no braço. Mas é ok tocar no peito? Não é ok tocar aqui. Porque aqui é um lugar de intimidade. Então, a gente tem recursos pedagógicos que as escolas fazem, que são as coisas mais lindas do mundo, que dá para a gente conversar sobre esses temas sem necessariamente falar dessas ideologias e falar dessas questões. A gente consegue trabalhar isso de uma forma muito natural. Né? Sobre essa questão do desempenho que ele trouxe, Carol, queria voltar para a questão da escola. O masculino tem culturalmente essa expectativa, né, de ser bom dos esportes, bom com as meninas. Enfim, tem uma questão de desempenho muito forte. Isso, obviamente, pode ser muito pesado, né? Como é que as escolas têm lidado, né? As escolas que estão mais antenadas e conscientes, né, nessa discussão, têm lidado com essa expectativa que é colocada especialmente em cima dos meninos? Bom, eu acho que a gente ainda está num processo inicial desse debate no Brasil. Então, assim, quando a gente fala de escola, eu acho que primeiro a gente precisa pensar que existe uma escola das adolescências. Da mesma forma que a gente tem as masculinidades, a gente tem as adolescências. Então, por que eu estou trazendo as adolescências agora? Para botar fogo mesmo, entendeu? Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Porque não basta a questão das masculinidades. Quando a gente junta isso com a questão das adolescências, as coisas realmente ganham uma outra dimensão. Então, hoje a gente tem, como eu falei para vocês, um número muito grande de mulheres ocupando cargos na educação básica. Bom, e aí eu acabo tendo algumas mulheres sendo diretoras de escola. Só que eu tenho um público de educadoras maduro. Então, são mulheres que já estão ali em idade de aposentadoria, inclusive. E aí, muitas vezes, essa pessoa acaba assumindo um papel de liderança
escolar, então ela se torna a diretora da escola e ela tem que lidar com uma geração diferente da dela, com questões muito diferentes das dela, e existe aí um distanciamento de compreensão muito grande entre o que essa adolescência ou o que essas adolescências precisam e o que a escola espera desse aluno, certo? E aí a gente já tem algumas experiências no Brasil muito interessantes, pessoal do Mato Grosso do Sul, eles fizeram isso, e eles começaram a colocar diretores homens de escola. E assim, aquele professor mais descolado, tatuado, aquele cara com, sabe... O popular. O popular. E começou a dar muito certo. Porque é isso que o Vitor trouxe. Então, quando ele fala, a gente trouxe homens para esse lugar de escuta, eu falo, opa, agora eu posso... Então, tem alguém que vai me ouvir? Porque como é que eu vou abrir o meu coração para alguém que, sei lá, uma mulher que de repente vai contar tudo para minha mãe, ou que, sabe? Então, existe um pouco essa trava. E dentro das adolescências, isso que vocês fazem no Replago é super interessante, Vitor, porque tem um negócio que a gente fala sobre as questões relacionais dentro da escola. Então, tem alguns países que eles já fazem isso usando IA, em que você... Eu sempre digo isso, o bom professor, ele precisa conhecer bem os alunos dele. Então, eu, por exemplo, quando eu estava em sala de aula, eu sabia quem estava afim de quem. Eu sabia quem estava namorando com quem. Eu sabia quem tinha terminado com quem, porque eu sabia que isso ia dar um problema depois. Porque se eu tenho a Ana Luísa, do 7º B, namorando o Pedro, do 7º A, e de repente Pedro larga de Ana Luísa e começa a namorar a Rafaela... Opa! Novela das 9. Vai respingar em todo mundo. Em todo mundo. E o que você tem dentro das escolas? Exatamente isso. Então, quando a gente fala de escola das adolescências, o Ministério da Educação passou muitos anos sem olhar para essa etapa de ensino, que é uma etapa extremamente importante. E agora o Ministério falou, não, opa, a gente precisa fazer uma política educacional para isso. Então, hoje a gente já tem a escola das adolescências. Mas ainda é uma política nova que a gente ainda precisa de dar um pouco mais de robustez para a implementação dela. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na hora que você me pergunta o que as escolas estão fazendo, então, bom, tem algumas escolas, obviamente, que são escolas, normalmente, de poderes aquisitivos mais altos, né, de uma bolha, de uma elite intelectual do país, que começa a olhar para isso. E a sensação que eu tenho é que a gente está num mundo muito difícil de viver, porque eu tenho uma sensação de que a gente está clusterizando cada vez mais. Então, assim... Se é um debate sobre masculinidades, então tem algumas escolas que não vão trabalhar esse debate, porque é um debate que ideologicamente pode gerar consequências. Então a gente não trabalha isso aqui. Bota para baixo do tapete. Finge que não está acontecendo. Finge que não está acontecendo. E isso acontece muito com as questões relacionadas a bullying. Você chega nas escolas e você pergunta, a escola fala, não, aqui não tem bullying. Acabou de sair no jornal, semana passada, que teve um caso, não sei como, de racismo com nazismo. Não, aqui não tem nada disso, não. Aqui tá tudo certo. Então, o que acontece? Na hora que a gente está colocando esse debate para debaixo do tapete, a gente também está ensinando. Eu sempre digo isso para as pessoas. As crianças e os adolescentes estão vendo tudo. Eles veem os nossos comportamentos, eles veem o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente deveria fazer, o que a gente não deveria fazer. E talvez, o Vinícius pode falar isso muito melhor do que eu, mas tem algum momento da sua vida que você olha para os adultos que te cercam e que te cuidam e você fala, nossa, mas eles também são frágeis. Então, isso vai acontecer com os adolescentes, que eles vão olhar para esses educadores e vão falar, poxa, mas essas pessoas também são frágeis, essas pessoas podiam ter me ensinado de outro jeito, eu poderia ter aprendido de uma outra forma. Então, esses questionamentos, eles vão acabar acontecendo. E aí eu me questiono muito, até em que medida as escolas estão prontas para isso, em que medida as escolas sabem que isso é uma questão que precisa ser trabalhada, porque normalmente nas adolescências o que você tem é performance. Então, na escola, o pai e a mãe vão para poder saber quanto é que você tirou na prova de matemática. Ah, você tirou nota baixa, então tem que conversar com a sua escola. Mas ninguém está na escola perguntando, mas peraí, você está se sentindo bem? Você gosta da sua escola? Sua escola é legal para você? O que você sente lá? Então, vai ter sempre uma briga de... O professor de matemática tirou 0,5 aqui da prova do meu filho. Então, eu vou lá brigar e vou questionar. Mas eu não vou questionar se o meu filho faz... Se ele se sente bem naquele ambiente. Quando as pessoas me perguntam qual é a melhor escola para o meu filho, eu falo qual é a escola que ele se sente bem. Você não tem escola boa e ruim. Você tem escola que faz sentido para o seu filho, para a sua família. E às vezes faz sentido num momento, não faz sentido em outro, né? Queria pegar um gancho do que a Carol trouxe sobre essa coisa de colocar diretores homens, né? Que eu achei muito interessante. A gente tem uma questão de encarar
todos os homens como machistas, por conta da cultura que a gente está inserida, né? Então, crescemos em ambientes machistas e repercutimos comportamentos machistas. Quando a gente coloca um homem no centro do cuidado, você acha que isso pode ser bem visto pelas meninas, pelas mães, que estão, obviamente, lutando contra o machismo, lutando por direitos, né? Não parece que, obviamente, a gente não está... não estamos falando de pessoas específicas, né? Mas quando você olha de fora, não parece um retrocesso, né? Já que as meninas estão ali lutando por espaço, lutando por direitos, e aí vai colocar um diretor homem na escola, né? Como é que você vê essa questão? Eu acho que é uma questão bem importante, assim, né? Porque, enfim, se talvez não dê para dizer que todos os homens são machistas, o que dá para dizer é que todos os homens, eles escolhem aquilo que a gente pode chamar dos dividendos do patriarcado, assim, né? Então, quer dizer, independente de ser um homem machista ou não, né? Esse homem, ele vai ter uma série de privilégios por ser um homem na nossa sociedade, né? E acho que esse é um lugar bastante curioso para a gente pensar mesmo. E acho que eu não tenho uma resposta muito definitiva sobre isso, mas tem uma importância muito grande em a gente ter homens entrando em posições de cuidado, né? Mas a gente tem que ter um cuidado de novo aí, mas a gente tem que ter um cuidado também para não colocar esses homens que cuidam, né? Esses homens que são educadores, que estão abertos, que são sensíveis e tal, como um certo suprassumo da coisa e tirar o lugar de mulheres que são muito capacitadas, né? Até no sentido de que os meninos precisam aprender também a respeitar as mulheres, que são as diretoras, as coordenadoras, e não só respeitar num sentido de obedecer e tal, mas respeitar essas mulheres como pessoas que podem ser referências para eles, né? Então, quer dizer, não é porque você é um menino que você pode ter referências que são só masculinas. Você também precisa de mulheres que sejam referências para você, assim, né? Então, se tem um lado que é muito importante a gente ter homens entrando como cuidadores, né? Por outro, a gente tem que pensar no outro processo, que é por que esses meninos não se sentem tão à vontade, assim, de se comunicar com uma diretora ou com uma coordenadora mulher, né? Uhum. O que a gente pode construir para que esses meninos também encontrem nessa mulher uma figura de referência com a qual eles podem se abrir, né? Uhum. Fica meio borrado, assim, né? Ao mesmo tempo que eu fico muito feliz que isso aconteça, porque existem pessoas muito preparadas e é importante que a gente tenha essas referências masculinas também nesses lugares de cuidado. Mas eu pensei exatamente nisso, né? Por que muitas vezes ele só consegue fazer esse movimento se você trouxer um par ali, né? Mas eu acho que o que a Carol trouxe, pelo menos a minha leitura do que ela trouxe, é que, assim, as mulheres que estão ali não têm o perfil, né? Porque elas já estão em idade de aposentadoria, então, assim, não se trata de ser mulher ou não, mas se trata da idade que ela tem, no contexto que ela teve, no contexto histórico que ela teve e no contexto atual que ela está inserida. Então, eu não trataria isso como homem e mulher, mas eu acho que é o perfil, né? Uhum. É um perfil assertivo, um perfil de escutativa, é um perfil sensível, então acho que... Que existe entre os homens também, obviamente, sim, né? Sim. E aí eu queria fazer uma pergunta, uma dúvida que eu estou vivendo empiricamente, eu queria aproveitar essa oportunidade para técnica aqui. pedir uma assistência. O que hoje a ciência nos explica sobre a biologia do homem e da mulher, assim, porque existem predominâncias, a gente sabe da pré-história, da caça, de cuidar e tal. O que é biologia, o que é cultura, exato, né? Tem uma fronteira ali que, para mim, essa sim está borrada, assim, eu não consigo mais identificar aonde que está essa linha, né? O que vocês podem dizer sobre isso, assim? Porque eu vou falar, eu tenho 2 meninos e uma menina, e assim, eu tenho uma menina recém-nascida, mas eu já noto a diferença, assim. É uma coisa louca, assim, porque 45 dias de vida e eu consigo dizer para vocês as nuances de diferença, assim. Então, mas será que não é uma diferença? Porque os filhos são diferentes. São, mas então, eu tive 2 amostras masculinas e uma feminina. Então, a minha base já tá... porque tem a sociologia, tem a biologia e tem a cultura, né? Você quer saber o que é...
aonde está a fronteira de cada uma delas. Uhum. Se é que existe. Se é que existe. Olha, eu vou me arriscar aqui, mas eu acho o seguinte. Eu acho que os homens têm que entrar no lugar do cuidado, assim como as mulheres têm que ter posições de liderança. Assim como homens negros têm que entrar no lugar do cuidado e mulheres negras têm que entrar em posições de liderança e vice-versa. E assim como a diversidade tem que acontecer, né? Então, não importa... Eu acho que o gênero ele importa porque a nossa sociedade se constituiu de uma forma em que o gênero importa. Então, hoje, eu preciso, sim, ter homens cuidando de crianças na creche e na pré-escola. Agora, as famílias vão deixar? As mães vão se sentir tranquilas? Porque a gente hoje sabe, né, assim, que a nossa sociedade, ela tá num lugar de, não, mas espera aí, pode ser que aconteça alguma coisa com meu filho, mas aí vai trocar fralda, mas... Né? Então, existe um incômodo, porque a gente não está acostumado a ver homens nessa posição. A gente liga a violência a esses homens. Exato. Ou então é assim, o professor de matemática, tudo bem ser homem, mas o professor da creche, né? Ou de ensino médio. Exato. Enfim. Professor do ensino médio, beleza. Agora, professor de alfabetizador... estranho. Então, a gente tem essa coisa na nossa sociedade. E aí, eu vou contar uma história para você, Vitor, que a Rita já ouviu essa história. Eu vou pedir licença para ela, mas eu vou contar. Porque eu acho que é uma questão histórica, tá? Então, assim, o Brasil, ele foi constituído de uma forma tal que, quando o Brasil é descoberto, você tem os padres jesuítas sendo os primeiros professores. E esses homens ficam na carreira da educação durante 300 anos, até que a família real chega no Brasil, em 1808. E aí, quando a família real chega no Brasil, a gente tem uma mudança drástica de cenário. Porque olha só como são as coisas. Quando a família real chega no Brasil, o Brasil muda. Então, abre comércio, abre jornal, abre banco, abre um monte de coisa. E o cara fala, pô, eu quero ser agora jornalista, eu quero agora trabalhar no comércio, eu vou abrir agora... Afinal, eram pessoas cultas, né? Exato. Então, assim, eu tenho dinheiro e eu tenho possibilidade, então agora eu vou migrar desta carreira e vou para uma outra carreira. E, além disso, como a família real chegam as crianças. E aí, você fala, beleza, agora eu preciso que esses meninos sejam educados. Então, toda a nobreza queria que seus filhos fossem educados. Isso aí vai sobrar para quem? Para as mulheres. Porque quem cuida? A mulher. Então, quem é enfermeira? A mulher. Então, a gente tem, desde a origem da nossa sociedade, a mulher sendo ali a responsável pelo cuidado. Porque, desde a origem do mundo, a mulher era responsável pela coleta, ela era responsável pelo cuidado, ela era responsável não pela caça, ela era responsável por outras atividades. Então, sim, eu acho que tem uma questão muito mais social do que biológica que entra nesse lugar. Agora, a gente também tem uma questão de que os salários dos professores, historicamente, são salários muito baixos. Por que eram salários baixos? Porque, como eram as mulheres trabalhando, e qual é a função da vida da mulher? Casar, constituir família e cuidar da sua família. Então, eu não posso oferecer salários bons, porque se eu ofereço salários bons, essa mulher não vai querer casar. Ela vai querer ter uma carreira. Eu não posso deixar essa mulher ter a carreira dela. Então, eu vou fazer com que os salários sejam pequenos. E, além disso, é só meio período que você trabalha. Você não vai trabalhar o dia todo. Porque você tem que se preparar para você ser uma esposa e uma mãe, que é o que a gente espera de você enquanto mulher na sociedade. Então, essas professoras, que eram as normalistas daquela época, elas vêm para um lugar de uma carreira temporária, de uma carreira cujo salário era muito baixo e de uma carreira que era de meio período apenas. Que carreira que a gente tem hoje em dia de meio período, gente? Não existe isso. A gente trabalha o dia inteiro, 7 dias... 6 dias por semana, às vezes, né? Tem esse detalhe aí da escala. Então, assim, essas mulheres, elas acabam entrando num lugar de que elas se submetiam àquilo porque era o que tinha. Não é porque elas queriam, não é porque elas gostavam, era porque era o que tinha. Só que a gente, até hoje, segue esse padrão. Até hoje a gente tem, nos nossos carreiras docentes, aquela ideia de que a mulher trabalha por amor. Ela não trabalha por amor, ela trabalha porque ela tem que pagar a conta dela, porque tem boleto. E aí, quando você fala que é uma coisa biológica que está determinando você as profissões do cuidado, fica cômodo, né? Aí você tira da conta da cultura, do social e fala, mas você é mulher, você foi feita para cuidar, né? Eu acho que
tentando retomar também, juntando a sua pergunta, enfim, muita coisa pra gente. Tá muito intenso o debate, gente. Mas tentando retomar essa diferenciação, né, do biológico, cultural, social, enfim. É claro que a gente tem corpos que são corpos diferentes, né, com partes do corpo diferentes, com hormônios diferentes, enfim. E essa diversidade de corpos a gente vai observar em várias matrizes, não só na matriz sexo, né? Mas o que a gente costuma pensar, assim, para essa separação, né, nessa ideia de sexo-gênero, é o gênero como uma forma pela qual a gente consegue, se constrói uma organização desse sistema a partir de um olhar para uma diferença biológica, assim, né? Então, quer dizer, a gente olha para esse corpo, que é de uma determinada forma, e estabelece que ele é um corpo masculino ou um corpo feminino, né? E a partir desse estabelecimento, vão entrando aí uma série de outros significados culturais e sociais que vão sendo atribuídos a cada uma dessas denominações, né? Então, a gente vai atribuindo sensibilidade, cuidado, amor, carinho, enfim, às mulheres, e vai atribuindo racionalidade, assertividade, certeza aos homens, né? E esse é um processo que vai se dando, né, ao longo da história, assim, né? Qual que é a fronteira entre o biológico e o cultural? Eu acho que quando a gente pensa, né, na ideia de masculinidade, a gente não deve pensar na masculinidade como algo a priori. Seja a priori biologicamente, seja a priori no sentido de uma essência do que é o masculino. Então, o masculino, ele é voltado para isto ou aquilo, né? Quando a gente consegue romper com esse biologicismo ou com essa essencialização, a gente pode pensar no gênero como algo que é um tanto mais fluido, um tanto mais aberto, assim, né? E um tanto menos binário, um tanto menos dizer o que é do homem, o que é da mulher, assim, né? Mas é fato que quando a gente vê no nosso dia a dia um menino, uma menina, a gente vai ter um certo viés de confirmação ali também, né? Quer dizer, a gente olha para aquele corpo, para aquele sujeito e vai falar, se adequa mais às características daquilo que eu estou acostumado a entender como um homem, como uma mulher. Mas eu tendo a acreditar que não existe esse determinismo a priori, seja de uma perspectiva biológica, seja de uma perspectiva essencialista, assim, né? Porque isso aprisiona os dois lados, né? Da minha perspectiva, sim, né? Uhum. Eu acho que quando a gente condiciona os papéis de gêneros quais uma pessoa pode construir ao longo da sua vida a um determinismo biológico, isso acaba restringindo muito, né, as possibilidades de ser daquela pessoa, né? Uhum. Eu queria... A gente já está caminhando para o encerramento dessa discussão. Eu queria perguntar para vocês, assim, pais, né, que estão assistindo a gente, que pensam sobre esse assunto, que querem ter tanto meninas quanto meninos mais livres, mais felizes, mais empáticos e mais confortáveis naquilo que eles são, né, independentemente do que a gente espera deles, né? Eu queria que você conversasse com esses pais. O que você aconselharia, né, em relação a esses pais que muitas vezes têm ideias muito fixas e também expectativas muito, muito altas e às vezes querem colocar os filhos ali em caixinhas, né? Vou tentar pegar um gancho específico, assim. Eu acho difícil responder essa pergunta, porque ela é uma pergunta que requer ali Enfim, você falou... 4 horas de podcast. Não, mas achei, assim, uma pergunta infinita, né? Porque como enfim, fazer para que a gente consiga se relacionar melhor com os nossos filhos e se aproximar mais deles. No fim, eu tentaria traduzir um pouco desse jeito, né? E eu acho que tem algo que a gente está falando aqui o tempo todo que tem a ver com a possibilidade da escuta, assim, né? A gente falou disso de vários jeitos diferentes aqui, né? E com escuta, essa escuta, ela
para que ela funcione, ela precisa ser muito genuína. Ela precisa ter olho no olho, ela precisa ter, enfim, uma honestidade que retira a gente, né, desse lugar de adulto que sabe das coisas e coloca a gente como um adulto que não sabe várias coisas, que tem vários medos, que tem várias inseguranças, que falha um monte, né? Porque como é que a gente pode querer que os meninos sejam capazes de sensibilidade, enfim, de poder chorar, de se vulnerabilizar, se a gente está mostrando para eles o tempo inteiro como adultos, né? Que a gente sabe mais, que a gente detém a verdade ou que a gente é moralmente superior, né? Se a gente entra na conversa desse viés, jeito, né? Como alguém que detém uma verdade sobre o caminho certo a ser percorrido, a gente está reproduzindo algo que eles vão aprender. Exato. A Carol falou muito disso, né? As crianças, os adolescentes, eles aprendem com tudo, o tempo todo, né? A gente também aprende com tudo o tempo todo, não só as crianças e adolescentes, né? Mas, enfim, para resumir, eu diria que o mais importante é essa tentativa de uma escuta que não reproduza essa espécie de violência da gente se impor como quem sabe mais, né? Porque quando a gente faz isso, a gente já perdeu o adolescente, principalmente ali há um tempão, assim, né? Eles são muito bons de pegar as nossas hipocrisias. E aí a gente mostra que a gente não está escutando nada, né? A gente não está aberto para o que a gente vai ouvir, né? Porque a gente já tem a resposta ali pronta, né? Tem algum combinado entre os psicólogos, porque quando meu primeiro filho, eu perguntei para minha terapeuta, eu falei assim, se eu tivesse que dar uma dica, sei que não é o caso, né? Mas se você tivesse que dar uma dica, ela falou assim, deixa a porta aberta. Sempre que ele quiser entrar, a porta tem que estar aberta. E aí, né, desencadeia uma série de ações, né? Mas eu tomei isso como verdade, porque realmente faz todo sentido. Não, né? Já que a gente está indo para a primeira pessoa e desabafando, o ebiatra do meu filho esses dias disse para mim e para o meu marido, pro adolescente, quanto mais esburacado for o pai e a mãe, melhor. Sabe assim, mostra, né, quem vocês são de verdade. Eu pensei, meu Deus, né? Errei. E ele foi esburacado. Eu fiquei imaginando todas as falhas, aquelas coisas que a gente quer esconder do mundo e deles, né? Aí eles vão ficar achando que a gente é incrível e a gente é simplesmente falho e mediano, né? Brené Brown já fala há um bom tempo sobre isso. Exato. Eu acho que tem uma coisa engraçada, né? Porque, assim, quando a gente vai conversar com os adolescentes, sobretudo os meninos que estão enfrentando aí uma série de dificuldades, você fala para eles assim, na escola, mas por que você não contou isso pra gente? E aí eles falam, porque ninguém vai entender. Então, o ninguém vai entender é isso o que o Vinícius está trazendo. Então, se a gente se coloca moralmente superior, e a escola tem essa tendência, certo? Aqui você pode, aqui você não pode. Aqui isso é certo, aqui isso é errado. Então, se você se coloca nesse lugar de um educador que está no pedestal, de um educador que você já perdeu. Sinto muito. Porque você ganha o aluno adolescente quando você chega e mostra todas as suas vulnerabilidades. Ali você ganha eles assim, ó, em segundos. Porque ali eles falam, opa, eles de fato, eles conseguem pegar todas as nossas hipocrisias com muita rapidez. Então, isso daí é uma questão. E eu acho que tem esse ponto da gente entender que se eu consigo conversar com esse aluno e se eu consigo fazer com que ele se sinta seguro o bastante para ser quem ele é e para estar ali e para poder conviver naquela sociedade chamada escola, eu estou criando um ambiente seguro. E se esse ambiente é seguro, esse ambiente também é favorável à aprendizagem. Porque enquanto eu não me sinto seguro, eu não aprendo. Bom, eu achei que a gente ia ajudar vocês que estão assistindo, mas a gente saiu cheia de interrogações aqui, mas eu queria agradecer muito o Vinícius Carbone, que é psicólogo e mestre em psicologia social pela USP, e também a Carol Campos, que é diretora executiva do Vozes da Educação. Muito obrigada, foi um prazer recebê-los aqui. Obrigada, Vitor Cunha, por mais uma parceria. E a gente já convida vocês, então, para os próximos conteúdos que a gente vai produzir aqui no podcast do Rap Lago. Até a próxima.